vida como canta pra ele. Pede pra ele guardar teu coração. Essa é a sua oração pra ele, canta. Diga, vem regar com confusão, para que eu possa exalar. Eu sei. Vamos cantar de novo, vem. Vem e toma o teu lugar. Vem minha vida com louvor, entrega-te, Senhor, meu Deus. Guarda o teu coração no teu jardim particular. Vem regar de confusão. Para que eu possa exalar o ser. Diga, dá-me tuas asas. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares aonde tu estás. Onde ele está? Tão grande tu és, mesmo assim, ele habita em cada um. Dá-me tuas asas, meu Senhor, dá-me tuas asas, para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Pede de novo para ele guardar teu coração, vamos? Guarda o meu coração no teu jardim. No teu jardim particular. Vem regar-me com confusão, para que eu possa exalar teu Espírito.
na cidade do nosso Deus, do santo monte. Alegria em toda é o Senhor em quem nós temos a vitória. É Ele, é quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso já te devemos prostrar. Temos o teu nome engrandecer. Canta isso, vai! Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és. Grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso já te devemos crianças, queridos, para que sejam liberadas ao culto infantil, abençoar os nossos pequenos,
nossas educadoras e educadores, que Deus continue derramando bênçãos sobre o seu povo. Aleluia. A igreja estende a mão para cá, nós vamos abençoá-los. Aleluia. Soberano Jesus, aqui estão os nossos filhos. A tua palavra diz que eles são a herança dos benditos do Senhor. E nós consagramos ao Senhor os nossos filhos e filhas, dedicamos ao Senhor a nossa descendência e profetizamos, alinhados com a tua palavra, que a nossa descendência será poderosa na terra. Faze-os crescer no teu temor, Pai. Guarda a saúde das nossas crianças, mental, física, emocional, espiritual. Nós os abençoamos e pedimos, Senhor, multiplica as suas bênçãos na vida daqueles irmãos e irmãs que se dedicam ao ministério de ensinar os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Vão andando, tá bom? Quem correr fica aqui comigo. Vamos com mais um cântico de adoração, de celebração ao Senhor. Então vamos para a palavra, em nome de Jesus. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui. Diga a unção. Já posso sentir,
Senhor para dizer melhor que isso. Se me tirar de glória, ainda fica melhor. Meus irmãos, assentai-vos, por favor. Deixa eu compartilhar com os irmãos algumas coisas muito importantes e muito sérias. Eu passei boa parte da tarde hoje em reunião lá no local onde está sendo realizada a obra do nosso novo templo. Aleluia! Glória a E eu Deus. deixei lá com, aliás, deixa eu dar duas informações deliciosas. Já foi liberado o alvará de funcionamento da nossa igreja. Já foi liberado também a TVL, que é um documento necessário, imprescindível para o funcionamento dela. Já temos algumas liberações. Eu quero fazer no dia 22, que é um domingo. Meu aniversário. Parabéns. No dia 22 eu quero que o nosso culto seja lá no templo. Vamos providenciar som e cadeira para fazermos o nosso culto no dia 22 lá, em nome de Jesus. Amém. E o que me foi assegurado hoje é que eles me disseram que dia 1º de outubro queriam me colocar para passar a congregar lá. Eu disse que não, porque eu preciso de algumas condições mínimas, né? Mas eu tenho reunião com eles na próxima quarta-feira para definir a data que a gente muda de endereço. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Um outro aviso que eu quero dar aos irmãos, esse fica fixado, da 22, é um domingo, nosso culto será no novo templo. Eu vou mandar fazer material de divulgação, tá bom? Para que os irmãos saibam, outros saibam, melhor aqui para mim, adiantar. Não está legal não. Mas nós faremos o nosso culto do dia 22 lá no novo templo, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Quem assistiu à conferência que nós tivemos em Feira de Santana essa semana, domingo, segunda e terça, conferência de vida abundante, quem viu imagens? Pouca gente, né? Tá certo, isso é feio. Domingo à noite a gente não tem culto aqui em Salvador, então poderia ter assistido. Segunda à noite a gente tem o culto dos milagres, mas eu sei que a maioria não vem, então poderia ter assistido. Terça à noite também. Esse desligamento não é bom. Você se desconecta do que está acontecendo na igreja como um todo. Eu não quero a ideia de que a igreja de Salvador é uma igreja e Feira de Santana é outra. Tá bom? Então nós precisamos estar conectados com o que acontece nas duas igrejas, porque elas formam um só corpo. Amém. Diante disso, a informação que eu ia dar, nem vou dar mais. Eu vou dar informação e vocês não vão entender nada da grandeza do que eu estou por anunciar. Aí não adianta eu apresentar melancia e você não sabe o que é melancia, você só conhece a abóbora. Aí você vai achar que a melancia não é boa porque só dá para comer cozida. E na verdade, melancia você come sem precisar passar pelo fogo. Você me entendeu? Diga amém. Amém. Então, deixa a informação que eu ia dar para outro dia. Vou suspender o plano. Deixa eu dizer outra coisa para os irmãos. Eu comecei com os irmãos aqui uma série de mensagens, nossa declaração de fé, que é a mesma série que eu estou pregando em Feira de Santana às terças. Se conseguir melhorar, tá um pouquinho de brilho aqui, eu agradeço. É a série que eu estou pregando em Feira de Santana nas terças-feiras. Entretanto, quarta-feira passada eu saí daqui com uma convicção. A realidade espiritual que a igreja de Feira de Santana vive não é a mesma realidade espiritual que a igreja de Salvador vive. Não se trata de uma ser mais madura do que a outra, se trata de os ambientes serem diferentes. Portanto, os embates são diferentes. E é do meu dever, como pastor e líder da igreja, discernir isto e compreender. Então, quando eu saí daqui na quarta-feira passada, o Senhor trouxe ao meu coração
uma série de mensagens para pregar aqui com os irmãos que não está relacionado com a temática que eu estou ministrando em Feira de Santana, que é a nossa declaração de fé. Por que digo isso? Todas as vezes que você vai mudar de nível, olha o que eu vou te falar. Todas as vezes que você vai mudar de nível, Deus aumenta a unção que Ele libera sobre a sua vida. Vou repetir. Todas as vezes que você vai mudar de nível, Deus aumenta a unção que Ele libera sobre a sua vida. Entretanto, todas as vezes que você vai mudar de nível, as lutas que você enfrenta também mudarão de proporção. Nós precisamos entender, irmãos, que a obra que nós estamos realizando é uma obra espiritual. A obra que nós estamos realizando é uma obra espiritual. Eu já disse aos irmãos aqui que o mundo espiritual é territorial. Não se incomode quando eu repetir, eu quero fixar na sua mente o que eu estou dizendo. O mundo espiritual é territorial. Alguns teólogos não concordam com essa tese. E é normal que nem todo mundo tem que concordar com tudo. Entretanto, eu tenho uma série de referências bíblicas que me fazem entender que o mundo espiritual é territorial. Vou dar só uma. Os demônios que estavam no Gadareno rogaram a Jesus que não lhes expulsassem daquele território, porque aquele era o território onde eles dominavam, onde eles oprimiam. Nós aqui em Salvador, e agora eu falo para nós aqui em Salvador, temos que entender que existem potestades, principados, hostes da malignidade que atuam nessa cidade de maneira muito específica e característica. A igreja precisa entender isto, discernir isto e se preparar para isto. Nós somos muito imaturos espiritualmente. Agora eu falo regra geral, sem acusar ninguém, por favor. Mas nós somos muito imaturos espiritualmente e Satanás explora muito essa nossa imaturidade. E considerando que nós estamos numa grande obra e que Deus está nos dando a dadivosa graça e oportunidade de mudar de nível, eu lamento perceber que a maioria de nós não está atento para todo o movimento que o mundo espiritual vai operando em função daquilo que nós estamos nos dispondo a fazer para Deus e que Deus, por sua graça, está se dispondo a fazer por nós e através de nós. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Diante disso, eu vou iniciar hoje aqui uma série de mensagens sobre batalha espiritual. Meu Deus. Aleluia. Eu ainda pensei em terminar o esboço que eu comecei quarta-feira passada. Eu terminaria hoje e começaria essa série na próxima quarta-feira. Eu não gosto de deixar nada pelo meio do caminho. Quer ver um exemplo? Se eu começar a ler um livro, e o livro é ruim, tem livro que só a graça, não dá para ler, não, é muito ruim. Mas eu não admito parar de ler um livro no meio só porque ele é ruim. Eu vou terminar de ler. Se eu começar a assistir um filme e ele for ruim, daqueles que mata de raiva, eu vou terminar de assistir só porque eu comecei. Aí a minha mulher diz assim, eu não sei como é que tu consegue assistir um troço ruim desse. É porque eu comecei. Se eu conseguir começar, eu vou ter que conseguir terminar. Então, para eu parar, eu comecei um esboço aqui quarta-feira e não consegui terminar porque não deu tempo. E eu gostaria de terminá-lo hoje. Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração a certeza de que eu preciso, com urgência, começar a falar sobre esse assunto de batalha espiritual aqui. Inclusive no próximo domingo, no nosso culto do próximo domingo, estaremos aqui juntos em nome de Jesus. Eu vou trazer um programa de campanha de oração e jejum para esta igreja.
que vai se estender até o dia da inauguração da nossa nova igreja. Porque os embates espirituais têm sido intensos. E muitas vezes a gente está tão desligado que a gente não percebe. Mas cá entre nós, eu estou percebendo, porque o cão está batendo com força, né? E não dá para ficar apanhando com força e fingir que não está apanhando. Então vamos nos preparar pelo conhecimento, pela oração, pelo entendimento, para a batalha que nós estamos enfrentando no mundo espiritual. Como muita gente não veio para o culto hoje, o que é lamentável, muita gente não veio para o culto hoje, eu vou pedir que você, depois do culto, vamos ver onde é que fica salva a mensagem do culto aqui. Eu vou pedir para o irmão pegar o link e mandar nos grupos da igreja, manda para aquele irmão que você tem um contato que ele não veio, e diz para ele, assiste, porque vai ser uma série de mensagens, e você precisa entender todo o assunto. Amém? Amém. Presta atenção. Deus só vai poder contar com aqueles que Deus pode contar. Nem todos estarão aqui todos os cultos, naturalmente, alguns por circunstâncias diversas. Nem todos estarão na linha de frente da igreja, porque alguns preferem chegar, sentar, participar de um culto e ir para casa. Mas todos precisam entender o assunto que nós vamos começar a trabalhar, sem excessos, sem malabarismos, mas é preciso que nós desenvolvamos discernimento do Espírito, porque em casa, no trabalho, no trânsito, você pode enfrentar embates espirituais que você nem prestou atenção que o inimigo está tentando tirar a tua paz. Amém? Casamentos estão sendo atacados. Casamentos sólidos estão sendo atacados. Empresas estão enfrentando embates espirituais. E às vezes a gente pensa que é só de ordem econômica. Não, é o cenário econômico que está ruim. Desculpa o que eu vou falar agora. Tomar banho. Está ruim para mim, está bom para o outro lá. O cara está lá ganhando dinheiro às toneladas e eu estou aqui na pindaíba para comprar uma vassoura piaçaba. Então nós temos que entender que há coisas que são de ordem humana, material, física, econômica, mas tem coisas que são de ordem espiritual. E nós precisamos entender e repreender Satanás em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos parar a sequência que estávamos e vamos dar início a esse assunto. Eu quero que o irmão preste atenção, porque na próxima quarta-feira nós vamos continuar e nós vamos entrar e mergulhar um pouco nesse assunto, em nome de Jesus. Agora, coloque na sua memória, dia 3 de novembro é um domingo. 3, 4, 5 e 6 de novembro. Domingo, segunda, terça e quarta. Coloca na sua agenda, porque você vai vir para a igreja esses 4 dias seguidos. Nós vamos realizar aqui a mesma conferência que houve em Feira de Santana esse final de semana, a conferência de vida abundante. Amém? Já deixei agendado com o pastor Fábio Rodrigues, que ministrou em feira. E ele vem para ministrar para nós aqui no dia 3 pela manhã, que é o nosso culto culto da família. Dia 3 pela manhã, dia 4, que é segunda-feira à noite, dia 5, que é terça-feira à noite, e vamos encerrar na quarta-feira, que é o dia do nosso culto de doutrina, né? Ele estará ministrando com a gente os 4 dias, os 4 cultos, a conferência de vida abundante. Eu já pedi que fizessem o material. Não sei se será aqui ou se já será na nova casa, mas o fato é que eu quero que você viu o card, solta, joga nos grupos,
manda para os seus amigos, posta nas suas redes sociais, nos ajude a divulgar, tá bem? Era isso que eu ia falar e eu disse que não ia dar a notícia. Mas pai e mãe é muito mole de coração, né, irmão? Pai e mãe diz para o filho assim, não vou dar. Aí o filho faz aquela cara de dengo, faz aquele bico descarado. Hã? Não, e avô independente, eu já cheguei na nova categoria, né? E avô é pior. Eu já cheguei na nova categoria. Então, a nossa conferência de vida abundante vai ser, querendo Deus, dias 3, 4, 5 e 6 de novembro. Amém? Não vem para cá quem, mas segunda não é dia de culto, então eu não venho. Não, larga disso. Terça-feira não é dia de culto, então eu não venho. Não, larga disso. Nenhum dia é dia de ficar doente, mas se você adoecer de madrugada, você vai para o hospital. Vai ou não vai? Vai. Então, vamos romper esse negócio em nome de Jesus. Amém? Abra, portanto, comigo a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, até o versículo 18. Vou pregar sobre esse assunto, sem pressa de terminar. Não significa que eu vou passar do horário, só significa que eu não vou me preocupar em esgotar o assunto no mesmo dia. Tá? Eu quero que o irmão entenda, então, em nome de Jesus, presta atenção, anota, risca, lê os textos e pede ao Senhor o discernimento que você precisa para lidar com a sua casa, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua mulher, no trabalho, tudo isso envolve, tá bom? Só um aviso mais aqui, antes que eu me passe, os nossos adolescentes estarão em jejum essa semana, de sexta para sábado. Isso já foi ajustado com eles em reunião que os irmãos Alberto e Jamile fizeram, uma reunião online, e no sábado, 16 horas, eles vão para uma ação evangelística na Praça Matriz. Diante disto, o evangelista irmão Alberto precisa de uma conversa com os pais após o culto. É uma conversa rápida. Eu vou trabalhar aqui para que o culto termine em tempo hábil, para que o irmão tenha a reunião sem o sacrifício do tempo, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, os pais dos adolescentes seguram um pouquinho quando o culto terminar, 10 minutinhos para uma fala com a liderança, para esse jejum e este evangelismo, porque a presença dos pais é muito importante, não só pelo exemplo estabelecido, quanto porque os nossos adolescentes normalmente dependem dos pais ou dos seus cuidadores para fazê-los chegar na igreja e nas suas atividades. Amém? Efésios 6:10 diz assim: no demais, finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Na corrigida fiel que está ali na tela, diz contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade,
e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos no 19. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Diga amém. Senhor Deus, nós precisamos que a Tua palavra se abra para nós, que o conhecimento dela encontre guarida em nossa consciência, em nossa mente e em nosso coração. Fala conosco e falando, nos ensina. Nós te suplicamos e te agradecemos. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Quero lembrar aos irmãos que nem todo comportamento hostil que muitas vezes ocorre nos nossos filhos é mera rebeldia. Você conhece seu filho, você conhece sua filha. Você sabe quando o temperamento ou o comportamento dele sofre uma alteração, uma variação brusca e intensa. Nem sempre é necessariamente espiritual. É preciso identificar se o filho está tendo algum problema que você não tomou conhecimento. Mas é preciso estar atento a isso, porque muitas vezes você repreende o seu filho, a sua filha, ou coloca de castigo que seja, suspende benefícios muitas vezes, e a criança está enfrentando um embate espiritual que ela não tem obrigação nenhuma de discernir. Quem tem obrigação somos nós. Às vezes, uma crise conjugal não é dificuldade de relação por causa dos temperamentos. Às vezes, há vícios em questão, opressão em questão, resquícios da ação maligna, muitas vezes em questão, que para discernir, precisamos do conhecimento da palavra de Deus e da atenção. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala para nós de uma batalha que é contínua e que é invisível. E é interessante que, à luz das Sagradas Escrituras, nós percebemos que uma das armas mais poderosas do diabo é a nossa ausência de conhecimento. Vou repetir. Uma das armas mais poderosas do diabo contra nós é a nossa ausência de conhecimento. Tecnicamente, ignorância. Essa ausência de conhecimento pode ser pela falta de alguém que ensine, ou pode ser pelo desinteresse de entender determinado assunto. O fato, meus irmãos, é que Satanás sempre vai explorar a nossa falta de conhecimento sobre a palavra de Deus. Lá no profeta Oséias, capítulo 4, versículo de número 8, o Senhor Deus traz uma palavra para o povo de Israel, e ele diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, quando nós ignoramos questões espirituais,
nós geramos para o nosso adversário uma oportunidade de brincar com a nossa estabilidade espiritual. E aí eu quero destacar que estudar qualquer assunto na Bíblia requer equilíbrio para evitar os excessos. Quando o assunto é estudar sobre batalha espiritual, eu diria que se requer um equilíbrio maior, porque existe muito excesso nessa área e nesse ambiente. Por exemplo, há pessoas que estudam sobre esse assunto e para as quais tudo que acontece de anormal é seta. O cara se acaba na feijoada 23 horas, na madrugada ele tem uma indisposição intestinal, aí ele diz que foi uma seta maligna. Não, não foi má digestão, você não respeita o seu organismo, né? Às vezes a criança quebra um copo e aí a mãe grita, está repreendido em nome de Jesus. Foi a criança que deixou um copo cair, e como o copo é de vidro, naturalmente quebra. A normal seria não quebrar. Então a gente não vai agora fazer uma atribuição de tudo e de todos os acontecimentos ruins ao maligno. Aliás, atribuir a Satanás aquilo que é de responsabilidade humana é uma forma de negação da responsabilidade do próprio homem sobre a sua história. Não é isso que nós vamos fazer. A batalha espiritual não é a relação retratada nos desenhos animados da luta, da eterna luta do bem contra o mal. E se você é da minha geração, você assistiu um bocado de desenho, né? Que o inimigo era sempre o mesmo. Terminava o desenho com o herói vencendo, mas o inimigo ainda dizia assim, eu vou voltar, né? É uma batalha que nunca acabava. Eu agora até consegui lembrar da voz do esqueleto, né? Todo dia He-Man vencia esqueleto, e o esqueleto terminava com uma risada dizendo, mas eu vou voltar. Não é esse o retrato da batalha espiritual à luz das Sagradas Escrituras. Eu preciso que o irmão entenda que a batalha espiritual não é Deus lutando para vencer o diabo. Não. Deus não mede forças com Satanás. Deus é o Criador dos céus, da terra, do universo. Ele é o soberano, Ele é o eterno, Ele é o infinito, Ele é o controlador de todas as coisas. Com a sua palavra os mundos foram criados. Pela sua palavra os mundos existiram. Então essa batalha espiritual não é Deus medindo forças com Satanás, tá? Mas eu preciso que você entenda que a batalha, que o mundo espiritual é muito organizado, e nós vamos ver isso nas próximas semanas. Presta atenção, o mundo espiritual é muito organizado. Tem gente que pensa que o inferno é uma zona bagunçada, um ninho de baratas, os demônios passando um por cima dos outros, pisando um na cabeça do outro. Não, o mundo espiritual é organizado e você vai aprender que ele tem sistema hierárquico, posicionamentos, e que a igreja precisa estar atenta a isso. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 25 e 26, o Senhor Jesus diz assim, se Satanás, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Alguém acusou Jesus aqui. Alguém disse assim, ele expulsa demônios pelo espírito de Belzebu, que era um principado maligno dentro da cultura judaica. Jesus então diz, se Satanás expulsa Satanás, logo os demônios estão lutando uns contra os outros?
Não. Aí Jesus traz um princípio: um reino dividido não subsiste. O que eu quero que você entenda: ainda que nós crentes lutemos uns contra os outros, os demônios são mais inteligentes do que nós que nos comportamos assim, porque eles não lutam uns contra os outros. Cada um tem o seu papel, a sua função, a sua zona de atuação, e isso faz a malignidade funcionar dentro do organograma do príncipe das trevas. Por isso que nós precisamos entender que a arma mais poderosa da nossa batalha é a unidade. Ah, pastor, mas e a oração? Oração sem unidade, irmão? Jejum sem unidade? Não adianta nada. Então nós precisamos entender que o inferno, que o reino espiritual é organizado. Quero que você fique com medo? Claro que não. Quero que você discirna, quero que você entenda. Você já imaginou? Eu não sei quem é o maior lutador de MMA da atualidade. Mas você já imaginou entrar naquele octógono, aquela grade, aquele trem fechado, com um brutamontes de 1,90 m e 110 quilos de músculo talhado? O cara sabe 3, 4 artes marciais. Eu não sei como aqueles caras saem vivos. Eles levam porrada, que é uma loucura, e conseguem sair andando. Um dia desse eu comentei: se fosse comigo, na primeira eu caí e nem levantava mais, irmão. Vou querer tomar a segunda? Estou doido. Por que o cara levanta? Por que ele tem coragem de enfrentar o adversário? Porque ele está preparado para aquela luta. Só a minha geração vai lembrar de Mike Tyson. O cara tinha um murro, um soco, que quando acertava, os maiores lutadores caíam. Mas ele tinha desafiadores maiores do que ele, bem maiores do que ele. Como é que ele entrava no ringue com aqueles caras? Porque ele estava preparado. Quando você está preparado para a batalha, você não tem razão para temer o adversário. Entende? Então é por isso que nós temos que estar preparados. Então observe e anote isso aqui. Se nós queremos vencer a batalha espiritual, há 4 coisas que nós precisamos. Se nós queremos vencer a batalha espiritual, há pelo menos 4 coisas que nós precisamos. Primeiro, precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos saber quem é o nosso adversário. Conhecer o nosso adversário nos levará a não subestimá-lo e a não supervalorizá-lo. Nem subestima, nem sublima. É preciso conhecer. Segundo, se queremos vencer a batalha, precisamos conhecer o território do inimigo. Como é que você entra numa batalha sem saber se no terreno tem areia movediça, pântanos, serpentes, armadilhas? É preciso conhecer o território. Por exemplo, nós precisamos, e se a gente tivesse sabedoria suficiente, agora eu estou fazendo uma crítica a nós como igreja, e não significa que não podemos fazer, a gente só precisa orar e sentar para elaborar. Nós precisaríamos conhecer Salvador. Qual é a realidade espiritual da nossa cidade? Como o adversário atua em cada região? De que modo ele tem estabelecido o seu forte em cada bairro, em cada região da cidade? Porque nós começaríamos a fazer orações específicas, direcionadas, clamando ao Senhor em favor da cidade onde nós estamos habitando. Porque é muito incrível que, ideologia política à parte, se de direita ou de esquerda, não é o que importa agora. É muito simples nós culparmos o governo pelos desgovernos.
Mas a igreja não tem se posicionado como agência de Deus para cumprir o seu papel. A igreja da minha geração não ora, gente. A igreja da minha geração não jejua, gente. A igreja da minha geração não chora, gente. A igreja da minha geração não busca santificação. A igreja da minha geração vai na igreja, quando vai no templo cultuar e congregar quando dá certo. Virou apenas uma atividade de segunda categoria. Então, nós precisamos nos posicionar. Não se vence o diabo com chavões do tipo, está amarrado. Não está amarrado, está solto. Tá? Bate o pezão no chão e diz assim, pisa na cabeça, toda a igreja aí, levanta o pé, agora pisa na cabeça do diabo. Eu tenho a sensação que o diabo olha lá da esquina e diz assim, esse povo não entende nada. Entende nada. Não sabe quem sou eu, não sabe não? Entende? Então nós precisamos conhecer o território do inimigo. Terceiro, se nós queremos vencer a batalha, nós precisamos conhecer as estratégias da batalha. Quais são as armadilhas que o adversário tem lançado contra nós? Já percebeu que às vezes você cai em fichinhas, em coisas mínimas? O diabo joga uma isca e você pega minhoca, porque não se atenta para as estratégias que o inimigo tem utilizado. E quarto, precisamos conhecer o propósito da batalha. Estou batalhando para quê? Por quê? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Entende? São coisas que nós precisamos estar atentos. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Diga comigo, sujeitai-vos, com mais vida, sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto de Tiago, é que a nossa vitória depende da nossa postura em relação a Deus. Não existe a menor capacidade de resistirmos ao diabo sem nos sujeitarmos a Deus. Entende? Não existe a menor possibilidade de resistirmos ao diabo sem nos sujeitarmos a Deus. Isso significa que a minha vontade própria perde o seu efeito. Eu preciso dispor a minha vontade à soberania divina. Então anota aí. No texto de Tiago 3, existem 3 posturas que precisam ser tomadas diante da batalha. 3 posturas que precisam ser tomadas diante da batalha. A primeira postura é diante de Deus. Sujeitai-vos, se submeta, se coloca debaixo da soberania de Deus. E como Deus manifesta a soberania da sua vontade sobre a minha vida, pastor? Pela sua palavra. Eu preciso fazer da palavra de Deus o meu guia, a minha orientação, a minha rota, o meu mapa, a minha bússola, a minha fonte de orientação. Tem alguém aí? Diz amém? Então, primeira coisa, primeira postura que eu tenho que tomar na batalha é diante de Deus. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. A segunda postura que eu tenho que tomar na batalha é diante do diabo. Porque depois que eu me sujeito a Deus, eu tenho capacidade de resistir
ao diabo. Não tenta fazer a segunda coisa antes da primeira. Porque a nossa resistência ao nosso adversário não é baseada na nossa capacidade de resisti-lo. É baseada na soberania de Deus, a qual nos sujeitamos, para que Ele nos dê a autoridade para resistir o diabo. Amém? Ninguém resiste por conta própria, não é por força própria, é a autoridade do Senhor operando na nossa vida. E a terceira postura que nós precisamos ter na batalha espiritual é diante de nós mesmos. Olha o que Tiago diz: ele fugirá de vós. Significa dizer que eu preciso ter uma postura pessoal de entesamento no ato da batalha espiritual, de firmeza. Olha o texto que nós lemos de Efésios 6. O apóstolo diz, tanto no versículo de número 10, quanto no versículo de número 11, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, é preciso haver firmeza. É preciso haver determinação na batalha. Se posturar para saber lidar com o ataque do nosso adversário. E é isso que falta no ambiente espiritual da igreja: postura. Tão logo alguém ataca, você quer revidar. Tão logo você enfrenta uma luta, você quer desanimar. Tão logo alguém falha com você, você retrocede. Tão logo você se chateia, você se nega a continuar. Falta postura. É como se nós não fôssemos crentes suficientemente para suportarmos os embates que nos são propostos. Provoca seu vizinho e diz para ele aí: seja firme. Agora, para a gente concluir a nossa primeira reflexão, é apenas uma introdução. Eu gostaria de relembrar aos irmãos que a batalha espiritual não é, em nenhuma hipótese, Deus fazendo queda de braço com Satanás. Não é, em nenhuma hipótese, Deus querendo mostrar para o diabo que ele tem mais força. Essa batalha que nós estamos enfrentando, pega isso, é uma batalha de tomada de território. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz no maligno. Em João capítulo 16, Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Preste atenção nisso. Satanás é o príncipe deste mundo. O mundo é um reino e Satanás é o príncipe deste mundo. Olha só. Um dia, Mateus 4 e Lucas 4, o diabo chegou para Jesus, mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e disse a Jesus: eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Te darei, porque a mim foram entregues, e a mim pertencem, e eu o dou a quem eu quero. E sabe o que é interessante? Jesus não disse ao diabo que ele estava mentindo. Jesus não refutou Satanás. Então o mundo pertence ao diabo. Satanás reina na terra. Ele governa. Só existe um povo na terra. Só existe um povo na terra sobre o qual Satanás não exerce comando. Esse povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda, você vai encontrar isso na Bíblia algumas vezes. Israel, quando está saindo do Egito para Canaã, normalmente Israel manda cartas
ao rei do próximo território, pedindo permissão para passar. Neemias, quando foi enviado pelo rei Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, a Bíblia diz que ele pediu cartas ao rei para que ele pudesse passar nas províncias. Porque senão um rei daqueles disse, não, no meu território vocês não vão passar. Então entenda uma coisa, a igreja está na terra debaixo de um salvo-conduto. O mundo jaz do maligno, mas o Senhor Jesus olhou para Satanás. Eu não tenho um papel na Bíblia, glória a Jesus. Me dá um papel. Não precisa rasgar não, é só para eu exemplificar, obrigado. Aqui. Você aceitou a Jesus como Salvador, nós somos igreja. Jesus pegou um salvo-conduto e nos entregou como igreja. E ele está dizendo, transita. E quando Satanás vem abordar a igreja diz, eu estou autorizada. Eu tenho autorização. Por quê? Porque Satanás reina no mundo, mas o mundo não é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então presta atenção, Satanás tem a cessão de posse, mas não tem a escritura. Eu vou repetir, Satanás tem a cessão de posse, mas não tem a escritura. Onde está a escritura, pastor Josué? E olhei, projeta para mim Apocalipse 5, por favor, filho. E olhei, e vi, na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Sabe onde é que estava o livro? Vou exemplificar. Sabe onde é que estava o livro? O Senhor Jeová está sentado no trono. E enquanto ele está sentado sobre o trono, o livro selado está aqui, ó. Ele está sentado e reinando sobre o universo, e o livro está aqui. É Deus quem está segurando. Aqui está a escritura da terra. Satanás tem a cessão de posse, ele está reinando, mas não é para sempre. O reino não é dele. Então, a igreja está transitando aqui com um salvo-conduto. Ela está autorizada. Satanás não acaba contigo, Satanás não acaba comigo, Satanás não arrebenta a gente no meio, porque Jesus já disse para ele, é meu, é minha. Eles estão autorizados a transitar, mas não significa que você vai passar e o diabo não vai rosnar, ameaçar, querer atacar, como cachorro doido preso pela cerca que não lhe deixa passar. Por isso você sofre pressões e ameaças. Aí, no capítulo de número 5 de Apocalipse, versículo 2, João continua descrevendo e diz, eu vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de tomar o livro? Ei, presta atenção, no texto que eu tenho aqui em mão, tomar o livro e desatar os selos. Não é só desatar os selos, é ter a capacidade de chegar diante do Todo-Poderoso. E sabe o que significa ali tomar o livro? Não é que o Todo-Poderoso vai estender a mão e entregar, é tomar. Quem é digno? Aí no versículo 3, João diz, e ninguém no céu, nem os arcanjos, nem os querubins, nem os anjos das hostes e exércitos de Deus, ninguém se achou digno de se colocar diante do Todo-Poderoso e tomar o livro.
Aí João diz: nem na terra. Os Césares estavam reinando, os grandes imperadores do mundo. Ninguém pode chegar diante do poderoso e tomar o livro. Aí João diz: nem debaixo da terra, nem os imperadores que já morreram, nem no mundo dos mortos, nem os grandes poderosos que já haviam reinado, nem Satanás, nem o querubim ungido que caiu da presença de Deus, nem debaixo da terra, nem as potestades, nem os principados. Eu vou explicar quem são isso aqui: potestades, principados, domínios, são hierarquias espirituais. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E o interessante, olhar para ele aqui não é olhar para o livro, é olhar para quem está segurando. Ninguém tinha condição de olhar no seu rosto, no seu semblante. Aí João diz: eu comecei a chorar. Versículo 4, porque se não há ninguém que possa abrir, eu comecei a chorar. Essa é a única vez que você vai ver na Bíblia alguém chorando no céu. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Que livro? Da escritura da terra. Satanás tem apenas cessão de posse, usando uma linguagem cartorial nossa. Ninguém podia abrir. Eu comecei a chorar. Ninguém podia sequer ler ou olhar para ele. Aí João diz: enquanto eu chorava, um dos anciãos. Quem são os anciãos? Ao redor do trono de Deus existem 24 anciãos. Outro dia eu explico também. Faz parte da série, da mensagem. Quem são eles? O que fazem? Por que estão lá? Um dos anciãos se levanta do trono e chega diante de João e toca em João e diz assim: não chora. Eu vou te apresentar o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. Ele já venceu. Eu vou repetir para você entender. Ele venceu. Ei, ele não vai vencer. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aí João faz assim: ai, cadê o leão? Quando João vira para ver o leão, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. E ele diz: o cordeiro estava ferido, ensanguentado, parece que tinha sido morto, mas estava vivo. E ele se dirige ao que está sentado sobre o trono e recebe o livro. É esse cordeiro que te deu um salvo-conduto. Esse cordeiro nos deu o direito de trânsito no reino do inimigo. E na medida que a gente atravessa esse reino do inimigo, é aqui que eu quero que você entenda, nós vamos tomando territórios. Tomando território. Por que está tomando território? Porque você está reinando, mas a terra não é sua. A terra é de quem me deu autorização para caminhar. A batalha espiritual é tomada de território. Nós estamos tomando território para Deus. Cada alma, cada espaço, cada lugar é tomada de território. Presta atenção, pelo amor de Jesus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de títulos, eu não estou falando de cargos, eu estou falando de autoridade em Deus para tomar território para Deus. Ei, Maico, Vasure, Mandorabagai. Só que Jesus diz em Marcos 3:27 que ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrar o valente. Ninguém pode roubar os bens do valente
entrando na sua casa se primeiro não amarrar o valente. No texto que eu tenho aqui, na versão que eu tenho aqui à minha mão, diz assim: ninguém pode tomar os bens do valente, ninguém pode entrar na casa do valente e lhe tomar os bens à força, se primeiro não o amarrar, e então lhe tomará os bens. Jesus está falando aqui de batalha espiritual. Presta atenção. Você não chega em São Cristóvão, em Salvador, e diz assim: seu diabo, eu queria que o senhor me desse licença, porque eu gostaria de ganhar umas alminhas para Jesus aqui. Não é assim. Você não sai do nível A para o nível B, dizendo ao diabo: me dá a chance. Não é assim. Nós não vamos sair de onde estamos para onde Deus está nos proporcionando, dizendo para o diabo: dá licencinha que a gente vai fazer tudo bonitinho para lhe agradar. Não. É preciso amarrar o valente, deter o valente, neutralizar o valente. E não é o pastor Josué Brandão sozinho que vai enfrentar isso. Esse peso não tem que ficar sobre os meus ombros e você vivendo como se estivesse vendo o filme e comendo pipoca. Essa batalha é da igreja. Você vai enfrentar desânimo, falta de vontade de vir para a igreja. Você vai enfrentar embates, cara feia, gente que te trata mal sem causa. Você não sabe porque aquela pessoa lhe tratou mal, está lhe olhando com a cara feia, fazendo bico para você. Não vou mais para aquela igreja porque aquela pessoa está me tratando mal. Você vai enfrentar tristeza. Às vezes a sua mulher vai se irritar sem explicação. Seu marido vai virar a casaca sem explicação. A enfermidade às vezes entra em casa e você nem sabe por quê. Não sei a causa, porque estou doido por quê? O que eu comi que fez mal? Entende? O líder X me disse algo que eu não gostei, me perseguiu, não vou mais para a igreja. Você tem que entender que você está num embate espiritual. E infelizmente, muitas vezes Satanás vai encontrar dentro da igreja alguém que não está vigiando e que ele vai instrumentalizar para te desanimar. Por quê? Porque nós estamos tomando território. Porque nós estamos invadindo o espaço onde Satanás se sentia à vontade. Vou lhe dar um exemplo. Quem é da minha geração vai entender. Quem não é da minha geração vai ter que ler a história do Brasil. Era muito comum antigamente o povo falar que viu alma penada. Não era? Sim ou não? Saci pererê, mula sem cabeça, caipora, lobisomem, ouvia vozes, tacava o machado no caule de uma árvore consagrada e ela saía sangue. Isso acabou. A mula encontrou a cabeça. O saci achou a perna. A alma penada não apareceu mais. Caipora sumiu. Sabe o que é isso? Na medida que a igreja vai tomando território, Satanás vai perdendo espaço de ação. Mas olha, isso não é de graça. Isso é batalha. Quantos pagaram preço para que nós chegássemos onde estamos? Quantos foram perseguidos, enfrentaram enfermidades e até morte por ataques espirituais, calúnias, acusações, perseguições.
porque estavam tomando território para Deus. E muitos não entenderam o processo que aquele irmão, aquela irmã estava vivendo, porque não estavam com discernimento. A batalha é uma tomada de território, é conquista de território. Quantos simplesmente desanimam e dizem assim: eu não vou mais, eu estou sem vontade, eu perdi o ânimo, eu não quero ir, dá dor de cabeça na hora de ir. E não compreendem que o nosso adversário vai criando piquetes, bloqueios. Só quem já morou na roça vai entender o que eu falo: mata-burros. Conhece isso? Lá na roça, para o animal não sair de um pasto para outro, na divisa da cerca, tem que deixar aberto para o povo passar. Mas aí o que faz para o animal não passar? Cava um buraco e colocam as peças de madeira atravessadas. O ser humano passa porque pisa na peça de madeira, mas o animal recua. Muitas vezes Satanás coloca mata-burros, buracos na sua frente, armadilhas aparentes para te amedrontar, para te acovardar, porque Satanás é um perito em terrorismo psicológico. Os caçadores dizem, lá das regiões onde existem leões e outros predadores ferozes, e já era para eu ter terminado, que quando o leão chega ao redor do curral onde estão as ovelhas, o leão nunca pula dentro do aprisco. A onça não entra no aprisco, não entra no curral. Ela fica circulando o curral e rugindo, circulando e rugindo, circulando e rugindo. E o rebanho começa a se inquietar, o rebanho começa a se agitar, o rebanho começa a se apavorar, e as ovelhas começam a se mexer, e começam a berrar, e a onça continua circulando, 2, 3 circulando. Daqui a pouco as ovelhas agitadas começam a querer pular fora do aprisco para ir embora, elas querem escapar, e é no momento que uma delas encontra uma cerca frouxa, uma cancela mal fechada, que ela parte para fora, na esperança de fugir, e vem exatamente para o lugar onde o predador está querendo que ela venha. Porque Satanás vai te explorar pelo medo, vai te explorar pelo terrorismo, vai ativar as tuas ansiedades, vai ativar os teus traumas. Mas eu preciso concluir te lembrando: existe uma garantia de vitória em Cristo. Jesus diz: eu vos dou poder. Marcos 16, 17. Eu vos dou poder. Eu vou repetir até você entender. Foi Jesus quem disse: eu vos dou poder. Eu vos dou autoridade para pisardes escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Em Romanos 8,37, Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, o escritor diz que Jesus se fez homem e se sujeitou a todas as coisas concernentes à carne e o sangue, para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus o venceu. Olha Apocalipse 5,4. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Provoca seu vizinho e diz para ele: Jesus venceu. Agora diz para ele: nós também vamos vencer. Nós também vamos vencer. Se coloca de pé se você puder. A minha oração contigo esta noite é para que você não se deixe influenciar pelo terrorismo, mas que você entenda que esse assunto, que esse fato é real e não é uma brincadeira.
E presta atenção, Satanás não está brincando de esconde-esconde. A luta é séria. Mas Jesus venceu. Olha o que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo. Eu venci. João 16:33. Eu venci. Repete comigo: Jesus venceu. Diga comigo: em nome de Jesus, eu vou vencer. Diga para o seu vizinho: em nome de Jesus, você vai vencer. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E como é que estava essa história? Parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Diga Jesus. Mistério da graça, que o quê? Que me transformou, o seu nome é nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate, resgate, salvação, encheu seu coração. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano, escreveu. Canta. Parecia ter chegado ao fim a sua graça, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o quê? O seu sangue, ele me libertou, me libertou. Diga Jesus, Jesus.
o seu nome Ele veio. Só se você pode, glorifique Ele ao Senhor. pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou. Ele pagou. Com preço de sangue Ele pagou. Ele pagou. Ele pagou. Ele pagou. Ele pagou. Aleluia. Senta só um pouquinho. Guarda esse assunto. Reflita. Pensa em tudo que você ouviu. O link do culto vai ser colocado nos grupos da igreja. Assista de novo. Se você não quiser assistir o culto inteiro, puxa lá o trocinho até chegar na hora da pregação, para você entender o assunto. E na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, a gente continua com esse assunto. Domingo, no nosso culto aqui, eu vou apresentar aos irmãos um programa de oração e jejum para toda a igreja, para que a igreja seja revestida no Senhor, para todos os embates que o inimigo possa querer armar, estarmos discernindo, revestidos e encorajados no Senhor Jesus. Amém? Eu vou convidar a diaconia, vamos proceder com o ofertório, vamos agilizar aqui no tempo. Eu queria pregar só até 9 para terminar o culto, 9h10, e eu preguei até 9h20, então eu rompi meu limite, até porque, acredite, eu ainda tenho reunião hoje à noite, então, sobre os nossos desafios, tá? Então, a reunião que eu comecei à tarde, eu não terminei, eu vim para o culto, mas preciso concluir, amém? Então, nós vamos ofertar na casa do Senhor, e quando terminar o culto, eu vou lhe pedir autorização para eu concluir e sair, para cumprir com o meu compromisso ainda da noite, que continua sendo da igreja, continua sendo ministerial, continua sendo nosso. Nós vamos ofertar com alegria na casa do Senhor, apresentar no altar os nossos dízimos. Quero que o irmão se sinta comprometido com esta casa, com esta obra, mas entenda também que o Deus de toda generosidade jamais te desamparará. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a igreja, sobre cada filho teu, sobre cada filha do Senhor. De modo especial, eu clamo por aqueles cujo coração tem sido uma oferta e que desejam investir no teu reino. Venha sobre eles a graça, a prosperidade, o crescimento, a expansão, a generosidade, e sobre eles seja manifestada a generosidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, meus irmãos, minhas irmãs, por gentileza. O irmão que precisa usar o seu cartão, deixa eu sair daqui da frente do QR Code, né? O irmão que precisa usar o seu cartão, o diácono, a diaconisa lhe auxilia, aí naquilo que o irmão precisar, em nome de Jesus. Luta, irmão. Mas Jesus é bom. Lembrando aos irmãos que de sexta para sábado os nossos adolescentes estarão em jejum, e às 16 horas
eles vão sair em evangelismo aqui na Praça Matriz. Os pais e os adolescentes, a liderança vai dar uma palavra rápida com os irmãos ainda agora à noite. Tá bom? Vai ser rápido. Domingo, 9 horas, a nossa escola bíblica. Tá? 9 da manhã até as 10h30. 10h45 nós começaremos o nosso culto da família, em nome do Senhor. E aí estaremos juntos. 3, 4, 5 e 6 de novembro teremos a nossa conferência de vida abundante. A mesma conferência que tivemos esse final de semana na nossa igreja em Feira de Santana. Tá? Dia 19 de outubro, nosso seminário Mais Jesus Intimidade para jovens e adolescentes vai ser realizado em Feira de Santana e nós vamos fundir os jovens das duas igrejas para um só seminário. Então nós vamos providenciar uma forma de os jovens e adolescentes daqui irem, voltam no mesmo dia, tá certo? Se quiser, claro, né? E estaremos juntos nesse seminário no nome do Senhor. Só mais um aviso, você que não se matriculou ainda na escola bíblica da família, todo domingo pela manhã, se matricule, procure a irmã Viviane, ou veja nos grupos da igreja, o link está lá, você precisa se matricular para iniciar o curso de formação em teologia bíblica na nossa escola. Está entendido? Diga amém. Faz isso. Aguardar só a diaconia concluir com a igreja. Eu quero relembrar aos irmãos o nosso projeto do pequeno grupo da família. Meu irmão, minha irmã, se desperte em nome de Jesus. Implante o culto doméstico na sua casa. Estude a Bíblia com a sua família. Canta um louvor. Lê os versículos sugeridos. Conversa um pouquinho. Resgata o sacerdócio da família. A esposa, em nome de Jesus, valorize o sacerdócio do seu marido. O marido, em nome de Jesus, valorize a missão da sua esposa. Os seus filhos. Deus quer abençoar a nossa casa. Amém? Em nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor. Pai, eu quero suplicar sobre os ofertantes da tua casa e os dizimistas. Bênçãos sobre medida, bênçãos abundantes, que as portas se abram. Aqueles que estão aqui no templo e aqueles que estão no campus online. E aquela pessoa, Senhor, que deseja muito ofertar na tua casa e trazer os seus dízimos, mas está desempregado, em crise financeira, eu te rogo, quebre esse laço. Abre a porta, prospera o teu filho, a sua empresa, o seu negócio, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Pode estar de pé, já vamos orar. Minha história dividiu
antes e depois, antes e depois, pelo sangue de Jesus. deixa eu informar para os irmãos, a gente conclui o louvor depois da oração, por favor. Pastor Natanael trouxe mini pizzas para vender. Então o lanche da escola do seu filho amanhã de manhã você já leva agora à noite. Recebeu aí? Tá? Irmãos, a esposa do pastor Aelson, irmã Tati, está hospitalizada, está na UTI, já fez um procedimento cirúrgico muito sério, grave. Ela sofreu um AVC hemorrágico e está se recuperando bem da cirurgia, mas os médicos ainda não têm dimensão de sequelas com precisão. Vamos clamar por ela para que o Senhor não permita estas sequelas e que a serva do Senhor seja restaurada na sua saúde. A mãe do pastor Henrique Braga está hospitalizada também em estado bastante grave e precisa das nossas orações para que o Senhor intervenha e manifeste sua soberania, vontade e poder na vida da sua filha. Então, o pastor Joesley vai fazer a oração final em nome de Jesus Cristo e ministrar a bênção apostólica no nome do Senhor. Todos precisam das orações, diga amém. Provoca aí o seu vizinho e diz para ele: ora por mim que eu oro por você. Paz do Senhor Jesus, queridos. Santo Deus, Pai querido, nos colocamos diante de Ti agora em oração, intercedendo, ó Deus, pela Tua filha Tatiane, ó Deus, que está internada na UTI. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem poder para restaurar. Sabemos que o Senhor tem poder, Senhor, para reconstruir cada parte que foi atingida, cada parte que foi afetada. Senhor, o Senhor teve e tem poder para construir um cérebro do nada. O Senhor pode reconstruir cada parte que foi afetada, Senhor. Que a tua filha possa despertar e, em nome de Jesus, sem nenhuma sequela. Cremos no teu poder, por isso oramos, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem poder para agir ainda hoje, da mesma forma, com a mesma intensidade que o Senhor agiu e age ainda e continuará agindo. Oramos também pela mãe do teu filho, o pastor Henrique Braga. Ó Deus, que a tua mão possa alcançar a tua filha naquele hospital, que o Senhor possa também restaurá-la. E ao sair, Senhor, daquele hospital, que ela possa sair como um testemunho vivo do teu poder se manifestando aqui na terra. Ó Deus, somos gratos a Ti pela palavra que foi ministrada. Desperta o teu povo, ó Deus. Desperta o teu povo, ó Pai. Ministra o coração do teu povo. Que o teu povo possa entender que nós não estamos a passeio. Nós temos um propósito. Este propósito é honrar o teu nome aqui na terra. Este propósito é conquistar terreno, conquistar áreas, conquistar territórios para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no final de semana passada, a diaconisa irmã Sandra aniversariou. E me parece que ontem, a irmã Viviane. É hoje. A hoje, irmã Alice. Cris, Deus abençoe. A igreja aplaude ao Senhor por estas irmãs. Em nome de Jesus. Sábado que vem o pastor Joesley. Dá outro aplauso aí, em nome de Jesus. E eu também, no dia 7 de maio. Parabéns, Deus abençoe a todos. Bênção apostólica. Levante suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, e o povo de Deus diz: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Legal, tá fazendo. Fui salvo pelo sangue